Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é terça-feira, dia 28 de novembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Começamos o nosso vídeo. Primeiro eu vou mostrar para vocês quem é que tá aqui no meu colo, ó. Quem é que veio gravar vídeo pra vocês aqui hoje, ó. Dá oi pras pessoas, fala oi. Oi. Oi, essa pessoa tá carente, ainda que aqui no Rio esteja bem quente, essa pessoa está aqui no colo, né? Como dizem os índios americanos, essa pessoa felina está aqui no meu colo. Tá? Então começamos com a leitura do nosso texto de número 12, que é o ego. O ego é a idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar a sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano, ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, a parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus. E em sua terrível autonomia vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança, atacando-os. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus? Se habita nele, né? Quer dizer, o Filho de Deus habita em Deus. O que pode conhecer do pesar e do sofrimento? Se vive na alegria eterna. O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque? Se tudo o que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade. Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e quanto custa acreditar nele. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro e o sangue tem que ser derramado diante do altar onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz. O altar às ilusões no santuário da própria vida, e a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor, completamente seu, completamente um com ele. Muito bem. Passamos para a lição do dia, que é a lição 332. O medo limita o mundo, o perdão o liberta. O medo limita o mundo, o perdão o liberta. Isto é, no perdão libertamos o mundo. No perdão libertamos o mundo. O ego faz ilusões. A verdade desfaz os seus sonhos maus através da luz que os dispersa. A verdade nunca a ataca, apenas é. E pela sua presença, a mente é despertada das fantasias, acordando para o real. O perdão convida essa presença a entrar e a ocupar o seu lugar de direito no interior da mente. Sem perdão, a mente permanece acorrentada,
acreditando na própria futilidade. Mas, com o perdão, a luz brilha através do sonho da escuridão, oferecendo-lhe a esperança e dando-lhe os meios para reconhecer a liberdade, que é a sua herança. O medo limita o mundo, o perdão o liberta. Hoje não queremos aprisionar o mundo novamente. O medo o mantém prisioneiro, e, no entanto, o teu amor nos deu os meios para libertá-lo. Pai, queremos liberá-lo agora, pois, ao oferecermos a liberdade, ela nos é dada, e não queremos permanecer prisioneiros quando tu, Pai, nos oferece a liberdade. O medo limita o mundo, o perdão o liberta. Que bonito isso, né? Então nós já vamos expandir esse conceito aqui de como perdoar o mundo com a criança interior, tá? Já. Vou ler um texto e aí a gente já vai fazer o nosso link. Muito bem. Passamos para a leitura do livro A Year of Miracles, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, da nossa autora favorita, pelo menos a minha, Marianne Williamson. O texto de hoje tem o seguinte título: Onde eu estou quebrado, eu estou me curando, e um dia eu serei forte, né? Então, hoje eu estou no meu processo de cura, mas um dia eu serei forte, né? À medida em que eu caminho pelos vales da falha ou da perda, não esquecerei aquele que caminha comigo, aquele quem é. Em tais momentos, em tais tempos, embora duros, ou melhor, tais tempos, embora duros, são temporários. Eu sinto a minha dor, mas eu me seguro na minha fé. Mesmo agora, em meio às minhas lágrimas, eu sei que Deus está me observando. Ele colocou os seus anjos à minha volta. E os seus anjos me guiarão para o outro lado da minha dor. A mim será mostrado o que é que eu preciso ver. E em algum dia eu rirei novamente. Porque o meu Deus é um Deus incrível, né? O meu Deus também é um Deus incrível, né? Então tem até um ditadinho que a gente fala aqui no Rio, não sei se vocês conhecem aí em outras partes do Brasil, ou talvez em Portugal, em outros países de língua portuguesa que eu sei que eu tenho seguidores. Não diga que o seu problema é grande demais para Deus. Diga que o seu Deus é grande demais para o seu problema, né? O que me lembra de um dos princípios dos milagres, não a ordem de dificuldades em milagres, né? Então, se você ainda não maratonou a playlist Os 50 Princípios dos Milagres, leitura do livro do nosso maravilhoso, absoluto, soberbo, supremo, espetacular Dr. Kenneth Wapnick, maratone os vídeos, tá? Passo para a oração. Querido Deus, embora eu esteja enfraquecido, por favor, me faça forte novamente. Onde eu estou ferido, né? Por favor, me faça inteiro. Embora o meu coração esteja quebrado, por favor, traga-me de volta a minha alegria. Amém. Né? Que bonita, né, essa lição, né? Então, onde eu estou quebrado, onde eu estou ferido, eu estou me curando. E um dia eu serei forte novamente. E essa força, gente, é muito importante que vocês entendam que aqui que aqui a Marianne, ela não está falando absolutamente da força do ego. Ela está falando da força do espírito, que quando recebe a nossa permissão e o nosso pedido para se expressar através de nós, essa força é incomensurável, né? Essa força é
monstruosa, né? Que força é essa? Que força maravilhosa é essa? Que é a força de Deus atuando em nós, através de nós, nas nossas vidas, nos curando, curando os nossos corações, nos restaurando, né? Restaurando a nossa paz, corrigindo a nossa mente, né? Acertando, endireitando todas as coisas nas nossas vidas, endireitando os nossos caminhos, esses caminhos pelos quais nós vamos continuar seguindo, né? E Deus está ali do nosso lado, né? Incansável. Eu, há uns dias atrás, eu vi um negócio no Instagram muito engraçado, mas muito engraçado. E eu mandei para algumas amigas minhas, inclusive para essa minha amiga argentina que eu viajei com ela, né? Que a gente viajou juntas agora pela Grécia, né? Então era um post com aquela música do Carruagens de Fogo, que eu amo, do Vangelis, né? Que inclusive é grego. E eu não sei se vocês repararam, mas durante todo o tempo que eu estive na Grécia, eu publiquei os posts do Instagram com as músicas do Yanni, né? O Yanni é um pianista grego, né? Acho que eu já contei isso pra vocês, né? E o Vangelis é um compositor grego também que eu adoro, né? E aprendi a gostar de ambos por causa do meu pai, né? Do gosto musical dele. Aprendi a gostar de música por causa do meu pai, de música clássica, né? Vocês veem que eu boto umas coisas diferentes nos posts do Instagram, né? Ontem eu botei o Jean-Michel Jarre, que eu amo, né? Enfim. E aí o post era assim, tocava a música do Carruagens de Fogo e tinham 3 homens com aqueles headphones, sabe esses homens que ficam narrando partida de futebol? E que quando tem gol eles começam a comemorar? Então, eram 3 homens daqueles, né, tipo comentarista, técnico aposentado e sei lá mais o que, 3 homens. E aí era uma cena deles, tinha tipo um fundo artificial, que era tipo um céu. Eu vou ver se eu consigo fazer um repost para vocês. E eles estavam comemorando um gol, uma jogada. E aí a legenda dizia assim: os seus guias espirituais, quando você finalmente pega a dica que eles estão te dando a respeito do que você tem que fazer. E os caras assim, comemorando, né, vibrando, é um negócio muito engraçado. Mas era muito engraçado. Aquilo mexeu comigo assim num nível profundo. E aí, quando foi agora, essa semana, a Tio Suan pegou o negócio original e repostou, né? Eu falo pra vocês dela, né? Que eu sigo ela, ela é maravilhosa. E ela repostou. Ela obviamente também gostou muito, né, gente? Então por que eu tô falando disso agora, né? Porque um dos fundamentos do trabalho pessoal de Um Curso em Milagres, no meu ponto de vista, vocês já sabem que a minha abordagem, ela é muito psicológica, ela é uma abordagem de cura, né? O curso, pra mim, ele é uma ferramenta de cura. Cura da minha mente, cura da minha vida, cura dos meus relacionamentos, cura da minha conta bancária, cura do meu corpo físico, né? Cura de tudo. É Jesus, né? Como diz a minha ajudante que tá aqui comigo hoje, é só Jesus na causa, né? E o homem do ferro velho, que já subiu, né? Já perturbou o que eu tava fazendo aqui antes, ele tá subindo de novo. Olha que abençoado. Deus seja louvado, o homem do ferro velho está subindo de novo a grande colina inclinada na qual eu vivo. Então deixa ele. Eu vou deixar ele passar porque eu sei que vocês gostam, tá? Compra chumbo, alumínio e metal. O moço tá passando, tá recolhendo. O moço tá passando, tá recolhendo todos os seus pensamentos negativos. Toda a sua autocrítica. Tudo que você fica pensando de mal em relação ao outro, em relação a si mesmo. Todos os seus pensamentos de ataque, um moço do ferro velho está passando e recolhendo. E acho que agora o cano de descarga do carro dele, da Kombi dele, tá com problema. Porque agora ele tá fazendo barulho que ele não fazia. Então, o medo limita o mundo, o perdão o liberta. Eu vou perdoar tanto o homem do ferro velho que ele vai desaparecer da minha timeline holográfica, né? Então, gente, um dos pilares do curso é você saber que você está sempre bem acompanhado. E aí a Marianne fala essa frase aqui, linda, linda, eu amei essa frase. Ela fala assim: mesmo agora, no meio das minhas lágrimas, eu sei que Deus está observando.
E ele colocou os seus anjos à minha volta, que me guiarão para o outro lado da minha dor. Seus anjos. Seus anjos. O anjo do mês é o anjo da disposição. O que será que a gente vai ganhar para dezembro? Para comemorar o Natal? O que será? Né? E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que seus guias espirituais, seu anjo da guarda, os outros anjos, eles estão mandando dicas para você a respeito do que fazer, o que falar, aonde ir, o que dizer e para quem, né? Você precisa acreditar nisso. Você precisa. Se você tiver uma vontade louca de ligar para alguém hoje, que não seja aquele ex-namorado que deu um fora em você e já falou que não quer mais saber de você, né? Mas se você tiver uma vontade louca de fazer alguma coisa hoje, talvez sejam os seus guias te inspirando. Especialmente se isso for te tirar da zona de conforto. O que, obviamente, ligar para o seu ex que não te quer mais não vai te tirar da zona de conforto, né? O bom dessa história é entender que foi livramento, tá bom? Foi livramento. Um minuto. Né? Então, deixa o moço passar. Ferro velho, ar-condicionado velho, máquina de lavar velha, tudo velho. Então, o mecanismo é, eu oro, eu peço e eu fico atento para prestar atenção na orientação e para agir. Eu preciso agir. Eu preciso agir. É imperativo que eu haja a partir das orientações que eu estou recebendo. De ontem para hoje eu tive 2 orientações a respeito do que fazer, com 2 situações desagradáveis que aconteceram comigo. Com uma eu falei assim, não, eu vou fazer assim, já ia entrar no ego. Falei, não é pra você fazer isso. Tá? Então essa mensagem aqui, de alguma maneira, ela era importante para vocês. Não é esse o mote do que eu quero comentar com vocês, não, tá? A gente vai começar a leitura do capítulo 4 do Curando a Vergonha que Impede de Viver, que já estamos falando aqui da solução, né? De como fazer para deixar essa criança maravilha emergir, né? Uma coisa que eu preciso falar para vocês antes que eu esqueça é que você vai precisar descobrir junto com a sua criança quais são as atividades lúdicas que ela gosta de praticar, tá? Então, eu já falei para vocês que eu amo o meu trabalho, mas o meu trabalho quer dizer, até lúdico de alguma forma, né? Mas tem coisas que a minha criança interior quer fazer. Minha criança interior quer pintar, minha criança interior quer dançar, né? Eu vou ter que dar um jeito de abrir esse espaço para ela, ok? Então, descubra com a sua criança interior o que ela quer fazer. Hoje recebi uma mensagem de um amigo meu que está fazendo um mergulho, um amigo meu. Enfim, mandou fotos dele fazendo atividade de mergulho no mar. Com um sorriso de orelha a orelha. Provavelmente a criança interior dele adora mergulhar. Eu não sei mergulhar, nunca mergulhei, nunca fiz aula de mergulho. Né? Mergulho no mar mesmo. Então, veja quais são as coisas que a sua criança gosta de fazer, que à medida em que você alimentá-la, ela vai devolver isso para você numa energia de criatividade. A criança interior, ela é essencialmente criativa e conectada, a criança curada, a criança maravilha. A criança interior gosta dos bichos de estimação, a criança interior gosta de ter contato com a natureza, a criança interior gosta de atividades na água, de ir para a piscina, de fazer provavelmente atividade física. Às vezes você pode ser uma pessoa super sedentária, mas talvez a sua criança interior não seja. Então você pode apelar para a sua criança interior para te levar para fazer atividade física. Eu faço isso. A minha criança interior começou a brilhar o sol na cidade do Rio de Janeiro. A minha criança interior tem que estar numa piscina. Então, ou eu tô nadando, ou eu tô fazendo a minha hidroginástica. E é muito engraçado, porque tem dias, ela prefere nadar, né?
Eu não nado tanto por causa do meu cabelo. Se eu pudesse, se eu fosse homem, eu nadaria todo dia sem problema nenhum, né? Porque teria o cabelo curto. Mas tem dias que ela fala pra mim que ela quer ir pra hidroginástica, né? E agora eu descobri, por causa de uma colega minha da hidroginástica, que tem uma cama elástica que a gente põe dentro d'água e fica lá pulando. Gente, a minha criança interior agora quer fazer isso toda a aula de hidroginástica. A aula termina, eu vou lá, pego a cama elástica e fico lá pulando. Isso é minha criança interior. Então a criança interior, ela vai te devolver essas coisas bobas que você vai fazer por ela, com essa criatividade, com boa disposição, com alegria, com leveza. Você vai ficar menos chato, você vai ficar mais alegre, né? Hoje, conversando com uma aluna, ela falou pra mim assim, eu falei, você já tá fazendo atividade física? Ela falou, olha, eu ainda não tô fazendo. Falei, dá pra caminhar pelo bairro que você mora? Ela falou, não, mas eu decidi que eu vou comprar uma bicicleta. Porque aí de manhã eu vou sair e vou dar uma volta de bicicleta. Porque eu gosto de andar de bicicleta. Pronto, a criança interior dela gosta de andar de bicicleta, né? E enfim, é isso. Então eu vou ler o texto aqui, deixando de se esconder e saindo do isolamento, tá? É um texto pequeno, depois a gente vai continuar sobre ele. E aí ele cita duas frases. Somos tão doentes quanto os nossos segredos. Ditado de programa de 12 passos. E um homem não é nenhum homem. Provérbio antigo. Isto é, procure o seu grupo. Procure a sua tribo. Procure se juntar às pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você. Essas pessoas são a sua nova família, os seus novos amigos. Ah, você está dizendo que eu vou abandonar os antigos? Não, de jeito nenhum. Só estou dizendo que você vai fazer novos. Você vai fazer novos. Você vai trazer pessoas para a sua vida que estejam compartilhando do mesmo propósito que você. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu já disse aqui. As terapias de grupo, elas são poderosíssimas, mas muito poderosas. Eu sou muito fã de atividades em grupo. Em grupo, a gente tem o nosso crescimento acelerado. O ideal é você poder fazer as duas coisas. Você ter o seu grupo e você ter a sua terapia individual. Tá? Mas os grupos nos abrem para a nossa dimensão humana. Os grupos, no propósito terapêutico, eles nos tiram da vergonha tóxica muito rapidamente. A gente se sente humano. A gente vê lá a pessoa contando o drama dela, e aí você fala assim, nossa, mas eu tenho exatamente isso. Aí você fala, ah, tá. Então não sou o único no mundo aqui que estou sofrendo com essas coisas chatas, né? Então, capítulo 4, Curando a Vergonha que Impede de Viver, John Bradshaw, deixando de se esconder e saindo do isolamento. A solidão excruciante causada pela vergonha tóxica é desumanizadora. À medida que a pessoa se isola cada vez mais, perde os benefícios do feedback humano, né? Daquele retorno que gentilmente a pessoa te dá. Perde os olhos refletores dos outros. Erik Erikson demonstrou claramente que a formação da identidade é sempre um processo social. Erikson define a identidade como uma sensação interior de uniformidade e continuidade, que é combinada com os olhos refletores de pelo menos uma outra pessoa significativa. Lembre-se de que foi o reflexo contaminado dos nossos relacionamentos significativos que causaram a nossa vergonha tóxica. Do que ele está falando? Quando você nasceu e você começou a crescer, você buscava compreender quem você era, olhando nos olhos dos seus cuidadores primários, dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Então você buscava um espelho
nos olhos daquelas pessoas. Como aquelas pessoas, em sua maioria, estavam se sentindo extremamente mal consigo mesmas, então o que você via não era bom. E aí você começou a acreditar que você não era bom. Ou que você não era bom o suficiente. E aí você começou a formar a sua identidade baseada na vergonha. É disso que ele está falando. Para ficarmos curados, precisamos sair do isolamento e do esconderijo. Isso significa encontrar um grupo de pessoas importantes para nós, em quem estejamos dispostos a confiar. Isso é difícil para as pessoas com uma base de vergonha. Lembro-me de ter procurado freneticamente por um hipnoterapeuta, quando me disseram que eu precisava me submeter a um programa de 12 passos. No caso dele era o Alcoólicos Anônimos, né? O Bradshaw, ele teve problemas sérios com o álcool. A ideia de me expor ao escrutínio de outras pessoas simplesmente me aterrorizava. Por isso que o Alcoólicos Anônimos ele é tão poderoso. A vergonha tóxica não consegue sobreviver. Num ambiente onde as pessoas se reúnem com um propósito de uma cura comum, de uma dependência por álcool, pedindo pela ajuda de um poder superior, tá? A vergonha se torna tóxica por causa da exposição prematura. Nós nos expomos inesperadamente ou antes de estarmos prontos para isso. Nós nos sentimos indefesos e impotentes. Não é de causar surpresa que tenhamos medo dos olhos escrutinadores das outras pessoas. No entanto, a única saída para a vergonha tóxica é abraçar a vergonha. E nós precisamos sair do esconderijo. Então eu volto para a lição de hoje. O medo limita o mundo, o perdão o liberta. Né? Hoje eu vou falar de auto-perdão com a criança interior. Porque eu acabei de conversar com uma aluna e ela tá num problema, eu acho, num problema recorrente, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Problema muito recorrente, assim, não tá dando jeito. Não estamos dando jeito de conseguir sair disso. E aí, conversando com ela, usando minhas ferramentas aqui do Theta Healing, chegamos num lugar muito interessante, que para mim é a raiz da questão. Chegamos num lugar muito interessante, muito. Hoje ela é uma mulher muito bem sucedida, ela é uma empresária, ela é linda, ela tem uma excelente situação financeira, ela é uma mulher inteligente, ela tá sozinha e ela é o arrimo da família, tá? A mãe mora com ela ajuda a apoiar os irmãos, enfim. E aí, a gente chegou e ela teve uma infância muito difícil, mas muito difícil. Ela foi muito pobre, o pai era alcoólatra, o pai se casou com a mãe dela por pressão familiar, não amava a mãe, aparentemente. E o pai era alcoólatra, o pai vivia desempregado, o pai chegava em casa e tinha discussões horríveis com a mãe, chegava em casa bêbado. E ela, muito cedo mesmo, tipo 13 anos de idade, se eu não estou enganada, 11 anos de idade, ela foi pra rua trabalhar, para ajudar a sustentar a casa, porque a situação era de tal penúria que as pessoas passavam fome. E o pai alcoólatra. E o pai viajava, era caminhoneiro, se eu não estou enganada, ficava semanas fora, voltava, bebia, brigava, agredia, criava comoção. E ela virou esse personagem que foi salvar esse pai e essa mãe, tentar apaziguar a situação. E essa história
Já era conhecida. Então imaginem a criança interior dessa mulher. Como está a criança interior dessa mulher. E aí hoje nós chegamos num lugar muito interessante. Que para ela, eu acho que foi muito curador. Chegamos num lugar onde ela sentia muita vergonha desses pais. Onde ela se sentia muito revoltada por ter nascido naquela família. Onde ela rejeitava aquela família. Onde ela não queria ter nada a ver com aquela família horrenda. Uma mãe fraca e oprimida e um pai alcoólatra e violento. E desempregado e mal sucedido. E aí ela ficou mais velha, foi estudar, fez faculdade, foi trabalhar, começou a ganhar bem. Então onde a gente chegou? No sentimento dela de vergonha por esses pais. Embaixo desse sentimento, vejam que é a vergonha dos pais, tá? Vergonha pelos pais. Estava um sentimento de culpa profundo por sentir vergonha dos pais. Foi aí que a gente chegou. Junto com esse sentimento, aquela vergonha tóxica também dela mesma, de ser quem ela era. Porque olha só, eu tenho esses pais horrendos, olha quem eu sou. Então, à medida em que ela foi ganhando mais dinheiro e ficando mais bem-sucedida, ela começou a não incluir esse pai e essa mãe na vida dela. Porque ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha. Imagina, você está frequentando um lugar melhor e você apresenta o seu pai para as pessoas e o seu pai enche a cara. Você leva o seu pai numa festa e o seu pai enche a cara. E a sua mãe provavelmente está lá naquela posição de vítima do seu marido alcoólatra. E os seus irmãos também congelados naquela vergonha e naquela sensação de inadequação. Então olha onde a gente chegou. Quando a gente chegou nesse lugar, graças a Deus, ao nosso Mestre Jesus Cristo e ao Divino Espírito Santo, ela começou a chorar muito. E aí ela voltou na criança. Ela regrediu lá na criança interior. E que bom, né, gente? E que bom a gente poder admitir isso, né? Porque isso é humano. Você ter vergonha dos seus pais, porque os seus pais têm atitudes que são muito tristes, porque infelizmente estão comandados lá pelo sistema de pensamento do ego. Isso é normal, né, gente? Isso é humano, né? Então, o que eu propus para ela hoje foi um exercício de autocompaixão. E é esse exercício que eu quero propor para vocês hoje. Um exercício de auto-perdão. Na prática dessa lição, o medo limita o mundo, o perdão o liberta. O medo, o sistema de pensamento do ego, limita o mundo. O perdão, o sistema de pensamento do Espírito Santo, liberta o mundo. Né? Então é esse exercício que eu quero propor para vocês. Hoje eu quero que vocês entrem em contato, quando vocês eram pequenos, com toda a rejeição que vocês sentiam em relação à sua família de origem. A família de origem de vocês, né? Ah, eu tinha vergonha da minha mãe. Ah, eu tinha vergonha do meu pai. Tinha vergonha do meu pai porque meu pai era alcoólatra. Eu tinha vergonha do meu pai porque ele chegava bêbado no colégio para me buscar. Eu tinha vergonha da minha mãe porque a minha mãe era feia, porque a minha mãe era mal vestida. Porque a minha mãe estava sempre reclamando. Eu tinha vergonha da minha mãe porque a minha mãe era analfabeta. Eu tinha vergonha do meu pai porque o meu pai gritava. Você vai ver, você vai olhar. E aí, você vai encontrar a sua rejeição à sua família. De que maneira você rejeitou a sua família de origem? Ah, eu tinha vergonha da minha irmã, porque a minha irmã,
tinha crises de choro, ela sempre dava ataques nos lugares mais impróprios possíveis, ela chorava, ela se acabava, eu tinha vergonha do meu irmão, porque ele era inconveniente, né? Quando a gente vai chegando aí no final do ano, né? Nas nossas festas de final do ano, né? O Natal, sem dúvida nenhuma, mais desafiadora, né? As famílias se encontram e as crianças interiores vão lá, ó. Uma pra guerra com a outra, né? Uma pra guerra com a outra. Não pensemos que os nossos egos vão deixar barato e não pensemos que o ego dos nossos parentes vai deixar barato. Os egos deles vão vir pra guerra com a gente. E aí o palco dessa guerra é a ceia de Natal ou a ceia de Réveillon, quando você tá lá comendo lentilha, comendo peru, porque você não pode comer galinha, porque galinha acho que cisca para trás, e você vai ter um 2024 atrasado, né? Não vai vir nada de bom para você em 2024, né? Então você não muda nada na sua mente, você não faz nada. Mas aí 2024 mudou o número, então você vai ter um ano melhor, né? É isso que o ego diz pra gente. E aí, eu quero que você olhe para isso, para essa vergonha que você tinha, principalmente do seu pai e da sua mãe. E aí você vai encontrar uma culpa muito grande. Lá no fundo você vai encontrar uma culpa de se sentir assim em relação aos seus pais. De rejeitar os seus pais. Ela falou pra mim, eu não queria ter nascido naquela família. Eu tinha vergonha daquela família. Eu não queria ter nascido naquela família, eu não merecia. E aí eu vou dizer pra vocês uma coisa curiosa. O pedreiro se animou. Às vezes isso são lembranças de vidas passadas. De repente eu nasci numa família muito pobre, mas na minha última vida eu fui muito rica. E aí eu morri com uma sensação de riqueza. Então eu via aquelas atitudes, aqueles comportamentos, aqueles móveis, aquela casa, aquilo tudo me dava horror. Tá? Mas o cerne do exercício hoje é que você se perdoe. É que você tenha compaixão por si mesmo, por si mesma. Sentindo esses sentimentos. Que esses sentimentos são normais. O que você não pode mais fazer, o que você não quer mais fazer, é negar que você tem esses sentimentos. Essa vergonha. Você não quer mais. Então escreve tudo isso. Entrega ao Divino Espírito Santo. Fala assim, meu Divino Espírito Santo, me ajuda a eu olhar para minha família de origem com os olhos do amor. Me ajuda a agradecer pelo pouco que eu pude receber, né? Principalmente se a gente é pobre, né? A gente tem uma vergonha muito grande de ser pobre, né? Quando é criança, né? Eu tinha muita vergonha. Eu via meus colegas tendo determinadas coisas que eu não tinha, não podia ter. Ou meu pai não queria dar, não sei. Algumas coisas com certeza não podia, mas outras coisas com certeza não queria. Porque vive no princípio da escassez, né? Vivia no princípio da escassez, de uma maneira muito forte. E eu sentia muita vergonha. Muita vergonha. Muita vergonha. E eu via a vergonha dos meus coleguinhas também, daqueles que tinham menos do que eu. E às vezes a tristeza do coleguinha que tinha mais do que eu, porque ele se sentia mal, então ele vinha e compartilhava, né? Isso é normal, gente. Isso é humano. Nós éramos crianças e nós sofremos envergonhados com as questões das nossas famílias de origem. Até porque a gente aprende a se comparar muito cedo. E a gente começa a observar, lá pelos seus 10, 12 anos de idade, você começa a observar que as outras famílias podem ser diferentes. E aí a gente tem vergonha, e aí a gente rejeita. Então eu quero que você hoje se perdoe. Libere esse sentimento de culpa.
por ter rejeitado seus pais, por ter rejeitado sua casa, por ter rejeitado sua família de origem, por achar que você tinha que ter nascido numa família diferente. Vai lá, conversa com a sua criança interior e fala pra ela que isso é humano, que isso é compreensível, que tá tudo bem. E que vocês vão fazer uma limpeza, uma faxina nisso hoje. Não tenha medo de olhar pra isso. Não tenha medo, não faça disso um tabu na sua vida. Você vai ver a libertação que você vai ter. Perdoe-se por ter pensado essas coisas. Perdoe-se por ter tido vergonha da sua mãe, vergonha do seu pai. Perdoe-se de repente se você na sua vida adulta fez a mesma coisa que a minha aluna. Você excluiu esse pai e a sua mãe dos meios novos que você frequentava porque você sentia vergonha. Lembram daquela novela Dona Xepa? Era bem isso. Claro que a filha era uma megera, né? Se tornou adulta e se tornou uma megera, infelizmente. Né? Lembram daquela novela da Odete Roitman, que era muito boa? Ah, é a novela do Gilberto Braga, que eu adorei, que era da Maria de Fátima. A Maria de Fátima tinha a mãe dela, que era a Raquel, que era cozinheira, e ela tinha vergonha da Raquel. Escreva a sua vida como se fosse uma novela do Gilberto Braga, que aliás foi o grande discípulo da Janete Claire, né? E se perdoe. Se perdoe. Se absolva. Entregue essa vergonha nas mãos do Divino Espírito Santo. Entregue essa culpa nas mãos do Divino Espírito Santo. Deixa ele levar tudo isso embora. Você não precisa mais disso. Pede ao Divino Espírito Santo para te ajudar a olhar para os teus pais, para o teu ambiente de origem com os olhos do amor. Tá bom? Essa é a sua tarefa de hoje. Escreve, escreve, escreve. Pede ao Divino Espírito Santo para te ajudar com isso. Lembre-se de que é humano. Isso é humano. Ó, vou contar um segredo, hein? Todo mundo tem. Todo mundo, Jaque? Sei lá, 90%. Tá bom? É do sistema de pensamento do ego a vergonha. Vocês acham que quando eu tô olhando para os meus pais e sentindo vergonha e rejeitando os meus pais e querendo ter uma família diferente, quem eu tô rejeitando também de bônus, de brinde? A mim mesmo, a mim mesma. Você acertou se você respondeu isso, tá bom? Então se absolva, se absolva. Esse planeta é uma grande arca. Estamos todos na mesma arca. Saindo desse momento de expiação, desse purgatório, que é esse lugar aqui que nós estamos, que é um planeta prisional, literalmente, indo para esse mundo de regeneração. Tá bom? Então se perdoe. O holograma era muito ruim mesmo. Era muito ruim. E os personagens estavam todos comandados pelo sistema de pensamento do ego. E você estava aprendendo o quê? A ser comandado pelo sistema de pensamento do ego. Tá bom? Então se absolva. Eu tenho certeza que hoje à noite você vai dormir sentindo muita paz em relação a isso. Mas não deixe de fazer o exercício, não deixe de pedir ajuda ao Divino Espírito Santo para fazer esse exercício. Ele é forte, ele é pesado, ele vai lidar com coisas que estão no seu inconsciente, então peça ajuda sempre, todos os dias. Nunca se esqueça disso, tá bom? Então, meus amores, esse era o recado para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.